dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Hoje eu vou fazer a devocional em cima de um texto que eu já tinha lido algumas vezes, mas eu nunca tinha pregado em cima dele. Foi muito legal e eu queria poder ter mais tempo para explanar ele com mais detalhes. Tem muita coisa legal nesse texto, um texto bem conhecido, e eu fiquei bem empolgado a maneira como Paulo desenvolve a sua mensagem para um pessoal que não conhecia Deus, né? Para os gentios, para os gregos. Vamos começar o nosso tempo, e a minha oração é que Deus ele realmente fale aos nossos corações e que eu consiga falar com clareza, né, tudo aquilo que eu estudei esses dias nesse texto que me desafiou muito. Achei muito legal mesmo. E eu dei um tema, um título, né, para essa devocional, que é o Deus da história. Ele se fez história para mudar a nossa história, para transformar a nossa história. E quero que você acompanhe comigo. Se você quiser a Bíblia, tá lá. Esse texto se encontra em Atos 17, versículos 24 a 29. Nós vamos desenvolvendo aqui. Eu não sei até onde a gente vai chegar, mas eu tenho alguns pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês aqui. Então, Atos 17, versículos 24 a 29. E esse texto está no contexto da grande comissão. Nós temos aprendido esse ano. O nosso tema é sobre ser e fazer discípulos, então é muito relevante para o nosso tema, porque esse texto se encontra nesse contexto. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Paulo ele estava aqui no Areópago, né? Nós conhecemos muito bem essa porção da Escritura, e ele está falando então com os atenienses, né? Uma sociedade pluralista, cheia de idolatria, bem diversificada, e ele começa a dar então um pano de fundo da cosmovisão judaico-cristã. E dessa maneira ele começa a confrontar a cosmovisão dessa galera, né, que era bem diferente, bem diversificada, cheia de deuses, muitos filósofos ali. Se encontravam os epicureus, os estoicos. Então Paulo ele começa a, vamos dizer assim, num ditado popular, armar a arapuca, né? Ele começa a fazer a cama. E é muito interessante que ele, uns versículos antes, olha só que ninja, ele chega falando, eu percebo que vocês são religiosos, né? E aí então ele encontra um altar de um dos deuses dos atenienses, que está escrito, tem uma inscrição ao Deus desconhecido. E aí ele então começa a pegar esses ganchos, e ele então diz, eu vou apresentar esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço, e eu vou dizer quem é esse Deus. E é o que fica muito claro para mim, é que Paulo, ele prega de forma diferente para os gentios. Se fosse na sinagoga, se fosse para os judeus, ele ia falar muito do Antigo Testamento, citar o Antigo Testamento. Mas é interessante, quando ele fala para os gentios, ele fala sobre a criação, ele fala sobre a soberania de Deus, sobre a justiça, o julgamento de Deus. E aí dessa forma nós vemos como ele consegue ler a cultura, entender a cultura,
contextualizar sua mensagem para ser o mais relevante possível. Porque muitas vezes a gente olha para a cultura e a gente acha que é só a vestimenta, a gente acha que é a língua, a comida, mas a cultura ela é muito mais profunda do que isso. São aquelas verdades que norteiam o que as pessoas fazem, né? Então, ele consegue, de forma brilhante, esse é um desafio para nós, contextualizar a sua mensagem. Não é distorcer, ele não fere nenhum princípio bíblico, simplesmente ele pega os ganchos, né, aquilo que ele viu, toda aquela idolatria que levou ele a falar a verdade, e ele então usa essa cultura em favor da sua pregação. Ele contextualiza para ser o mais relevante possível, e esse é um desafio muito grande para nós, né? Tentar enxergar a cultura em que a gente vive para ser o mais relevante possível, contextualizando a nossa mensagem. E tanto naquela época como nos dias de hoje, havia muita religião, né? Muitas vãs filosofias, eles estavam tentando encontrar uma resposta, né, para as perguntas fundamentais da vida. Nós sabemos que a ciência tem tentado responder de onde viemos, né? A filosofia tem tentado entender o porquê estamos aqui, mas só o cristão, só o cristianismo tem a resposta para essas perguntas. Então, Paulo ele começa a desconstruir as crenças daquele povo e ele começa a apresentar esse Deus desconhecido para muitos. E ele diz, eu vou dizer quem que é esse Deus. Esse Deus desconhecido eu o conheço e eu vou te dizer. O versículo 24 ele diz, ele é criador. Então a primeira característica, né, sobre esse Deus, a primeira característica natural desse Deus é que ele é criador. E Paulo deixa muito claro, versículo 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele pode fazer tudo o que ele quiser num piscar de olhos. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Simplesmente esse Deus, ele é o criador de todas as coisas que nós possamos ver. Todas as coisas que a gente não consegue nem imaginar, nem pensar. Ele criou tudo. E esse ensino contradiz um dos filósofos, né? Uma linha filosófica, os epicureus, pois eles criam que a matéria sempre existiu. Então, se a matéria sempre existiu, ela não poderia ser criada, não havia um criador. Também contradizia os estoicos, porque eles eram panteístas. Deus fazia parte de tudo. E se ele fazia parte de tudo, ele não poderia ter criado a si mesmo. Então, Paulo ele começa a desconstruir, né, toda aquela cosmovisão dos filósofos. Deus, ele fez o mundo. Ele é criador do céu e da terra. E por ele ser o criador, ele é o dono de tudo. Ele é o proprietário de tudo. E esse Deus, ele também não habita em santuários, em templos construídos pelas mãos dos homens. Nós sabemos que Paulo ele não está falando como no Antigo Testamento, que Deus ele habitava num templo construído pelo homem. Mas ele está falando que o ponto de Paulo aqui é que eles não poderiam domesticar Deus com a sua religião, né? E da maneira como eles viviam, de acordo com a sua performance, eles seriam abençoados. Esse é o ponto que Paulo está falando. Não, vocês não podem domesticar esse Deus. Ele é grande e poderoso demais para habitar em templos feitos pelos homens. Mas ao mesmo tempo, ele é grande demais para se preocupar com as necessidades do homem. E ele então, além de ser criador, ele é provedor. Deus ele é criador e ele é provedor. Versículo 25, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Se Deus é Deus, então ele é autossuficiente. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Deus ele é autossuficiente. Não tem nada que a gente possa oferecer a Deus. Deus é que serve o homem. E com essas duas breves declarações, Paulo ele acaba destruindo todo o sistema religioso da Grécia, né? Deus ele é
o que dá vida e o que sustenta a vida. Deus, ele dá a vida e sustenta. Por exemplo, os epicureus, eles não negavam a existência de Deus, mas eles achavam que Deus, ele não se envolvia com as questões humanas. E Paulo está dizendo aqui, não. Deus, ele não é só aquele que dá a vida, o fôlego, mas ele é aquele que sustenta a nossa vida. E as pessoas que estão tentando ganhar a atenção de Deus pelos serviços, né, comprar, vamos dizer assim, domesticar a Deus, elas não vão conseguir. Né? A religião, o moralismo, o que eu faço, deixo de fazer. Deus, ele não precisa de nós. Na verdade, nós que precisamos de Deus. Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E olha só o que Marcos 10:45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus, ele não precisa ser servido. Jesus, ele não precisa ser servido, mas ele ama servir aqueles que necessitam de ajuda, que sabem que precisam de ajuda. E a nossa maior necessidade não é o trabalho, não é a comida, não é o conforto, o lazer, não é um casamento restaurado, não é um filho obediente. A nossa maior necessidade é perdão dos nossos pecados. É nos livrar do julgamento e ganhar a vida eterna. E foi isso que Jesus Cristo fez por nós. E mesmo nós que já somos salvos, nós precisamos continuar a ser servidos por Deus. Então a nossa oração é: Deus, continue me servindo. E é isso que Jesus Cristo continua fazendo. Ele continua nos servindo. Deus, mais um dia eu preciso do Senhor. Eu preciso ser servido. Eu preciso que o Senhor me liberte de mim mesmo. Eu preciso que o Senhor haja no meu coração para que eu possa fazer as coisas com amor. Fazer as coisas como um reflexo daquilo que o Senhor já me deu, né? Para que eu possa te agradar, fazer a sua vontade com alegria. Então, Deus, ele é criador, ele é o Deus criador, ele é o Deus que provê, ele é o Deus provedor e ele é o Deus soberano, ele é soberano. Versículos 26 e 28, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha a primeira parte do versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele governa sobre tudo e todos. Ele é o Deus da criação, ele é o Deus da provisão e ele é o Deus da história e da geografia. Se eu conhecesse a Deus na minha época de escola. Ele é o dono da história. A história pertence a ele. E ele conduz a história. A história é a sua história. Ele decretou a história, os tempos, os lugares exatos de cada nação. Deus, ele é o dono da história. E ele criou todos nós de um só homem. Ele diz aqui que nós somos criados, né? Somos descendentes de um só. De um só, Deus, ele fez todas as nações. E nós sabemos que nós viemos de um só homem, Adão. Né? Uma raça. Deus, ele dá um murro no estômago, no orgulho dos gregos. Eles achavam que eles eram uma raça distinta, especial, diferenciada, e Deus está dizendo, vocês vieram de um só homem. Todas as nações, uma raça. E nós sabemos que o pensamento naturalista, o evolucionismo, cria o que nós conhecemos como o racismo, o preconceito, né? As diferenças raciais. Então, quando você pega o evolucionismo, até aquele gráfico que o homem veio do macaco, você vê que o homem evoluído ele está branco, né? Como se existisse diferença de cores, né? O branco, o negro, o preto. Não existe diferença. Nós somos todos uma só raça com pigmentações diferentes. Né? Nós viemos do mesmo homem.
E esse pensamento naturalista, evolucionista, ele acaba trazendo um racismo violento. E não só os gregos, eles achavam que eles eram melhores, uma raça superior. Hoje, em muitos lugares, isso ainda acontece. E Deus então está falando, não, gregos, vocês vieram do mesmo lugar. De um só homem ele fez todas as nações. Apesar de vocês terem recebido um lugar maravilhoso, uma terra muito bonita, que Deus que deu, né? Eles têm boas azeitonas, tem o gyros, um sanduíche com molho de iogurte, com pepino, todas essas coisas, mas vocês não são melhores do que ninguém. A história de Deus, a história é a sua história, Ele está no controle. A história está no seu cronograma certo e ela vai chegar a um fim. Deus está no controle e levará a história a um desfecho final. E apesar dele ser criador, dele ser provedor, dele ser soberano, o meu último ponto, ele é presente. Ele não está distante de nós. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ele não está distante. Tem como conhecer a Deus. Isso é tremendo. Agora existem duas revelações, né? A revelação geral, e eu creio que é o que Paulo está dizendo aqui, que Deus ele pode ser conhecido por meio dessa revelação. Deus ele se revela para todas as pessoas por meio da sua criação. Então Deus ele pode ser conhecido por meio dessa revelação, mas as pessoas não podem ser salvas por ela. Nós precisamos de uma revelação específica, uma revelação especial, uma revelação verbal da palavra de Deus. E Deus ele tem se revelado de modo específico para nós. Deus ele tem se revelado para mim, tem se revelado para você, por meio da sua palavra. Olha só o que os versículos 30 e 31 diz. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus ele tem sido muito paciente, ele não tem levado em conta a época da ignorância, ele tem sido longânimo através da história, ele ainda não destruiu o mundo. Mas aqui nós vemos então uma má notícia. Existe um julgamento, existe um fim. A idolatria ela vai ter as suas consequências, ela vai ter um dia final. Só que existe uma boa notícia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ele veio arrumar essa bagunça. O dono da história, ele se fez história para salvar a nossa história, para mudar e transformar a nossa história. Graças a Deus por isso. Então agora é um tempo do homem se arrepender dos seus pecados, da sua idolatria. E nós podemos falar para o mundo que na maioria deles creem que existe um Deus, creem que existe um ser superior, um ser criador, mas nós o conhecemos de fato. As pessoas não os conhecem, não conhecem. As pessoas sabem que existe um Deus, mas eles não o conhecem. E nós conhecemos e nós podemos apresentar às pessoas. Eu lembro quando o meu amigo que falou de Jesus para mim, ele começou falando sobre o Deus Criador. Ele falou, sabe o Deus que criou todas as coisas? Sabe o Deus que criou tudo que você vê? É o seu Criador também. E aí então ele deu um nome para esse Deus. E ele falou, e esse Deus ele tem um nome. O nome dele é Jesus Cristo. E aquilo fez todo sentido para mim. Finalmente eu fui apresentado por um Deus que eu cria, mas eu não sabia quem era. E nós o conhecemos. Não é maluco pensar que o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus Soberano, ele se fez presente. E que presente! Na verdade, ele deu o presente dele mesmo para nós e nós podemos conhecê-lo. Eu o conheço. Pense só, você conhece o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Na real, ele habita em nós. Isso é tremendo, é incrível pensar nisso. Realmente, eu o conheço.
Isso é maravilhoso. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deixe-me apresentá-lo a você. Deixe-me apresentá-lo. Quem é esse Deus? As pessoas estão como cegas tateando, tentando encontrar o Deus. E Ele não está longe de nenhum de nós. Deus ele nos colocou exatamente onde Ele queria, no tempo que Ele queria. E por quanto tempo Ele queria. Eu e você, nós estamos no lugar exato que Deus predeterminou em que nós estivéssemos. Nós estabelecemos uma moradia aqui por um propósito. Você mora no lugar onde você mora, não é por acaso. E nesse sentido eu fico pensando que a vida, o significado da vida, vai muito além de simplesmente eu estou vivendo aqui, eu estou morando aqui, agora eu moro em São José dos Campos. Não. Pensa comigo, quem são os nossos vizinhos? Quem são os nossos colegas de trabalho? Como você tem encarado o lugar que Deus te colocou? Não é por acaso que nós dividimos o mesmo lugar no mesmo período. Deus te colocou no lugar onde você está, para que as pessoas, mesmo que tateando como cegas, pudessem encontrar Jesus Cristo, porque Ele não está longe de cada um de nós. Nós o conhecemos e nós queremos apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Por exemplo, nesse tempo de isolamento social, nós podemos apresentar Jesus Cristo para os nossos filhos, aproveitando as oportunidades, tentando entender o mundo deles, a cultura deles, aproveitando todas as oportunidades para apresentar esse Deus que nós conhecemos. Isso é fantástico. O Deus da história se fez história para mudar a nossa história. Ele pode ser conhecido. E eu estou aqui para apresentá-lo a você. O versículo 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Senhor, nós te louvamos, porque mesmo sendo o Senhor quem é, e nós quem somos, o Senhor não nos deixou do jeito que estávamos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, que é o dono da história, o Senhor se fez história para salvar a minha história, a nossa história. Louvado seja o Senhor. Nós te louvamos por todas as oportunidades que nós temos de apresentar o Senhor. Muito obrigado que o Senhor se revelou de forma especial para nós. Que prova de amor o fato do Senhor ter se revelado especificamente e continua se revelando por meio da sua palavra. Essa é a maior prova de amor que alguém pode ter. Pai, mesmo que muitos estejam sofrendo nesse tempo de dificuldades, que nós lembremos que a maior prova de amor é o fato que o Senhor tem se revelado para nós. Não é a nossa saúde, não é a nossa conta bancária, mas é o maravilhoso fato de que o Senhor continua a se revelar para nós. Pai, nós queremos levar a sua palavra, levar o seu evangelho para aqueles que não te conhecem. Tantas pessoas que estão perdidas, como cegos, tateando, tentando encontrá-lo, tentando encontrar a resposta que o mundo busca, e nós temos essa resposta, é Jesus Cristo. Possamos ser fiéis, Pai, usando o tempo que nós temos, no lugar onde o Senhor nos colocou, para pregar a palavra que tem poder para salvar o homem pecador. Senhor, o Senhor pode fazer tudo do nada, o Senhor pode dar vida aos mortos, assim como o Senhor abriu os nossos olhos e hoje nós enxergamos. Nós queremos apresentar esse Deus, o Senhor, um Deus maravilhoso, para que as pessoas também possam parar de tatear e encontrar a grande resposta da vida, Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esse tempo,
por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Nós pedimos que o Senhor continue a usar a sua igreja, a Igreja Batista Maranata, na proclamação do Evangelho, na tarefa de ser e fazer discípulos. Nós pedimos e agradecemos pelo privilégio de fazer parte do seu plano de redenção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima. Tenha um excelente dia. Deus abençoe. Tchau. Abraços.